A gente, claro, que tem um pouco mais de idade, que está no mercado aí há mais de 30 anos, a gente traz, claro, uma bagagem de experiência que nos ajuda muito, né? Mas a gente traz alguns vícios também, né? Que de repente podem ser corrigidos. Eu mesmo tenho meu filho como meu sócio, e assim que ele veio trabalhar comigo, ele trouxe algumas impressões de melhoria para a corretora, algumas sugestões de melhoria para a corretora, né? Então eu queria saber, logo, apesar, né, da super expertise, super competente, consagrada e uma pessoa super de sucesso da Simone, quando você realmente se empoderou ali da Faxi, o que você imaginou que pudesse ser feito a nível de modernidade para alavancar as vendas, a relação interna, enfim, a vida da empresa? Bom, então, Rô, como você mesmo falou, quando eu Bem cheguei, pertinho, assim. Isso. quando eu cheguei na Faxi, ela já tinha uma estrutura muito sólida no mercado, então já tinha uma boa carteira de clientes e tinha um bom nome no mercado. Então, a minha ideia inicial foi justamente pensar nessa área digital, que é o foco que eu estou nesse momento. Então, eu estou como líder da área digital da corretora e eu vejo a gente faz sempre um acompanhamento de leads. A gente está com esse projeto focado agora na corretora, já com algumas seguradoras a gente tem, e a gente está agora pensando em leads da Faxi. Então, justamente, a gente quer trabalhar nisso porque a gente acha que vai ser muito importante. E pensando para o corretor, assim, quanto essas questões dos vícios, eu acredito que a tecnologia está aí justamente para ajudar. Então, não é uma questão de, ela vai vir para substituir o corretor. Ela está vindo para chegar para a gente usar como uma ferramenta para impulsionar vendas. Então, eu acho fundamental. E falando sobre a questão da minha mãe, essa questão aí desses vícios, sempre cria essa expectativa, né, do sucedido, de às vezes querer fazer exatamente as mesmas ideias e os mesmos pensamentos que o sucessor está chegando. Mas a gente sabe que cada um tem uma na sua cabeça, então a gente sempre tenta conversar e conseguir bater as ideias, né, entre a gente, para conseguir chegar num melhor denominador comum para a Fax. Perfeito. E agora você está me falando de lead, que claro, vendas digitais e lead é uma coisa, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas também a gente sabe que a qualificação desses leads qualificados, é uma coisa muito importante, né? Para o nosso público aí que tem vontade de começar nisso, que você que já tem expertise nisso, como você falou, teve a sorte, né, de já entrar numa corretora consagrada como é a Fax, de uma profissional tão especial como é a Simone, essa coisa de como gerar leads. Esses leads são gerados pelas companhias de seguro, ou é compra de leads, compra de cadastro, ou de repente dentro da própria corretora gerar leads de indicações, de parentes. Como é que vocês fazem? Só conta um pouquinho, não precisa entregar o ouro, né? Mas a gente fala que tem concorrência, mas graças a Deus, o Brasil é um país com 210 milhões de habitantes, tem cliente para todo mundo. Então, dentro do que você pode e quer, conta para a gente um pouquinho o que você faz exatamente no dia a dia da geração desses leads e desse trabalho que você faz lá. Legal. Então, como que funciona? Hoje, então, a gente está com duas estruturas. Então, a gente fala que a estrutura, a gente brinca, né, que é a estrutura tradicional. Então, é justamente aquela carteira de clientes que, pô, o cliente também, se ele quiser chegar lá para tomar um cafezinho, tudo, então a gente tem esse tratamento e tudo. Então, é um cliente que já tem as renovações. E esse cliente da lead, do projeto digital que eu estou startando ele agora, a gente já tem um processo junto às seguradoras, então a gente recebe isso de uma plataforma de leads, então a seguradora que acaba fazendo todo esse processo de tratamento de leads, então chega só para a gente, justamente para a gente entrar em contato, oferecer a cotação, e a gente está vendo que está tendo um resultado bem legal nesse sentido. E agora pensando na questão da Fax em si, a gente justamente com uma empresa de marketing, que a gente contratou, eles que estão desenvolvendo essa questão de landing pages, para fazer um impulsionamento via Google, via mídias sociais, para o cliente chegar e daí a gente conseguir fazer o contato com ele. A gente também entende um pouco se é uma lead quente, fria, a qualificação das leads, justamente que você comentou, para daí a gente saber a que ponto que o cliente pode virar uma possível venda. Porque a gente sabe que quando ele chega num primeiro momento, pode ser que ele esteja no topo do funil. E daí a gente tem que fazer todo um tratamento, então pode ser que daqui 1, 2, 3 meses a gente consiga, de repente,
via e-mails, via essa automação de e-mails, a gente tratando para depois a gente conseguir falar com o cliente e daí converter uma venda, mas a gente sabe que ele está na esteira. Você está usando uma linguagem realmente bem apropriada a tratamento de lead, né? Você falou aí de funil, ou seja, eu me permito ter um gancho, aproveitando a tua fala, para falar para o corretor de seguros que nos está vendo, corretor de seguros jovem, mesmo corretor de seguros que já está há muitos anos no mercado, mas que sabe que precisa se modernizar, para ele procurar orientação profissional. Por exemplo, uma agência de publicidade, impulsionamento de Google, aquela coisa do tráfego pago realmente tem que ser alguma coisa muito bem direcionada, porque senão o corretor investe e não tem retorno, ele desanima. E detalhe também, o corretor tradicional é mal acostumado. Por quê? Nós, corretores tradicionais, né, mal acostumado, entre aspas, porque a gente recebe indicações espontâneas quase que diariamente, né? Porque a gente está há muitos anos, eu costumo falar, se a gente está, por exemplo, em média, há 30 anos, fazendo a mesma coisa todos os dias, se alguma coisa não está dando certo, é porque a gente está na profissão errada. Então, o corretor é, entre aspas, um pouco mal acostumado pelas indicações espontâneas, né? E ele acaba, às vezes, demorando para poder se modernizar. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que a geração que nasceu 2000 para frente, ela já compra de uma outra maneira, ela já entende a compra de uma outra maneira, ela já se informa melhor, ela busca informação além do que a corretora presta serviço para ela, ou seja, a qualificação dos teus funcionários tem que ser muito melhor. Inclusive, eu faço uma meia-culpa aqui. O Igor, meu filho, que é meu sócio lá na corretora, na Frima Corretora lá em Santos, ele chegou sem experiência nenhuma em seguro, zero. Ele é publicitário formado, trabalhou um tempo no mercado publicitário e resolveu depois vir trabalhar comigo, numa empresa familiar. Logicamente, tem toda a possibilidade de uma carreira, de uma possibilidade de sucessão também. E eu deixei ele muito à vontade. E ele foi bastante crítico com algumas situações que eu fazia lá no escritório. Por exemplo, nós refizemos o nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso impulsionamento, a maneira como a gente se relaciona, né? A maneira como a gente se posiciona online mudou completamente. E sem dúvida que isso muda a forma como o cliente nos encara, né? Então, essas ferramentas de leads, queria saber como é que você entende também, como é que as redes sociais podem ou não ajudar, e se a rede social é mais para um posicionamento, ou se na própria rede sociais também é um lugar fértil para a gente pescar leads. O que você pensa a respeito disso? Rui, eu acredito que as redes sociais são fundamentais nesse processo. Então, juntamente com a empresa de marketing que a gente está junto aqui na corretora, eles também fazem toda essa parte aí de posts, de tráfego pago, né? Então, eles fazem toda uma jornada justamente para saber, ó, o cliente que eu estou buscando, eu vou encontrar nesse canal. Então, eles fazem todo esse processo para justamente o post atingir esse público. Entendeu? E daí a gente, justamente via as redes sociais, também consegue fazer essa captação da lead, entendeu? Acaba sendo um processo bastante bacana dentro da corretora. E quais são os produtos mais alinhados a esse tipo? É automóvel? Que tipo de produto você acha que tem mais engajamento nesse trabalho que você está fazendo? Então, eu acredito que a gente consegue trabalhar todos os produtos, mas sempre tem que ter a orientação do corretor. Por isso que eu acho que é fundamental, falando um pouco da função do corretor de seguros, isso nunca vai mudar, é a questão da entender a necessidade do cliente e conseguir estar sempre se modernizando conforme a demanda para conseguir atender esse cliente. Então, vai ter algum produto, de repente, algum seguro celular, um seguro de vida, que de repente o cliente consegue entrar diretamente e consegue contratar sem uma consulta. Agora, sempre é importante que ele tenha o acesso para conseguir falar com o corretor, então a gente sempre disponibiliza isso para justamente fazer esse acompanhamento e ele sentir a confiança em poder contratar o produto que ele está. Então, a gente hoje, de processo de leads que a gente está iniciando, que foca 100%, acaba sendo no automóvel, certo? Acaba sendo automóvel, mas a gente está com um projeto aí também de seguro residencial, tem muitas seguradoras que já fazem essa jornada, né, esse autosserviço para o cliente chegar e contratar sozinho. Então a gente quer poder focar em todas as áreas aí e conseguir atender todo o público.
Eu acho que eu estava curioso para isso também, porque o automóvel é um produto de entrada, né? Sim. Um produto que tem uma demanda fácil, que acho que está na sensibilidade do brasileiro, que tem como no automóvel, né? Como ainda tem isso bem aspiracional, até a pandemia, antes da pandemia, me parece que a questão da vontade do jovem ter um automóvel parece que foi diminuindo um pouco no anterior à pandemia. Por questão de aplicativos de carro compartilhado, pelo jovem ver mais o automóvel como meio de transporte, não como uma coisa ligada até status. Na minha geração, por exemplo, nosso grande sonho era ter um carro, ter um primeiro carro. Na minha época era o Fusca, né? Então, assim, era um grande sonho. Eu vejo pelo meu filho, né, e por alguns jovens que rodeio, que não existe tanto isso. Porém, com a questão da pandemia, né, onde teve a necessidade de ter um transporte individual, até por questão de segurança sanitária, me parece que voltou bastante forte essa, não digo se é aspiração, mas a necessidade de ter um automóvel. E o automóvel é um produto de entrada que realmente imagino que facilita muito para você lá, né? Agora, uma coisa que me ocorre, que o nosso público é muito variado, nós temos corretores de todos os portes. O corretor que está nos ouvindo pode estar falando, caramba, o Guilherme lá da Fax está falando um monte de coisa bacana, mas ele, né, tem a possibilidade de ter entrado numa corretora estabelecida, uma corretora de sucesso. Isso é muito bom. Mas aí o nosso público pode estar pensando, poxa, mas e eu que estou começando, que não tenho condições de fazer um investimento maior, de contratar uma agência de publicidade, de pagar um impulsionamento. Você sabe me dizer se existe algum na internet, algum curso online, que o corretor possa minimamente ter alguma expertise para ele tentar, pelo menos, iniciar um trabalho de leads, alguma coisa? Você sabe me dizer alguma informação sobre isso? Então, Rô, assim, sobre essa questão, eu acredito que o que eu aconselharia esse corretor a fazer é ele conseguir, por exemplo, vamos supor que ele tem o foco mesmo no automóvel, mas a gente sabe que hoje ele pode desenvolver uma ampla carteira e isso é fundamental justamente para conseguir fidelizar o cliente, você dá várias opções para o cliente de vários produtos. Então, hoje tem muitos treinamentos por parte das seguradoras para ele conseguir se especializar em outras áreas. Então, às vezes ele fala, mas eu não sei como é que eu posso chegar no cliente de uma outra forma. Sempre tem essa curiosidade de buscar treinamentos por parte das seguradoras, entendeu? E sabe, desenvolver um novo produto e daí conseguir trabalhar a carteira. Conseguir, você sabe que aquele cara lá já tem um seguro de automóvel, já tem um seguro residencial, fala, pô, por que não? Eu já sei que ele tem uma empresa, vamos oferecer um empresarial. Por que não falar para ele que a gente tem um plano de saúde? Entendeu? Aí é uma forma do cara conseguir se desenvolver ali dentro do própria carteira que ele já tem. E às vezes ele nem precisa, nesse primeiro momento, procurar leads no mercado, mas sim desenvolver a sua própria carteira e depois, conforme o crescimento, aí sim ele consegue buscar algo desse sentido. Gente, olha que como o jovem tem uma cabeça que pensa rápido e pensa bem. Eu botei o Guilherme aqui numa fria agora, porque é um ambiente em que ele não está acostumado. E olha a rapidez, a sagacidade. Então, você corretor que está começando, que não tem uma capacidade de investimento muito grande, presta atenção no que o Guilherme falou. Primeiro, a gente, às vezes, corretor tradicional, reclama dos treinamentos das seguradoras. Eu não vou no treinamento, porque eu não tenho tempo. E, às vezes, é exatamente no treinamento que as seguradoras oferecem gratuitamente, dentro da sua própria cidade, quer dizer, sem custo de transporte, oferece lá um café online, exatamente, mesmo online. Muitas vezes o corretor não faz, imaginando que vai perder tempo, e é exatamente aí que ele vai ter uma expertise para praticamente sem custo nenhum poder começar esse trabalho. Então, super dica tua, Guilherme, obrigado. E outra dica também, que o corretor sabe, mas a gente fala, que eu te falei ali no bastidor, às vezes a gente que está velho fala, e o jovem corretor fala, o que esse velhinho está falando aí? Mas a gente está ouvindo agora aqui um jovem corretor de seguros. E esse corretor de seguros está falando exatamente o que a gente tenta falar, mas talvez não chegue a mensagem, que é o quê? Pescar dentro da sua própria carteira leads, né, que são quentíssimos, né, que se alguém faz um seguro de automóvel com você, ele está prontíssimo e paga um ticket médio, sei lá, vou imaginar um ticket médio de R$2.000, para dar um número qualquer. Esse cara tem, né, que paga isso, é claro que ele tem a capacidade financeira para fazer um seguro residencial de R$500 por ano, de R$700 por ano, né? E claro, aí o corretor às vezes fala, mas isso gera uma receita pequena. Mas em escala, gera uma grande receita. Né? Você tem uma carteira de varejo, de seguro de automóvel, seguro residencial,
mesmo seguro de vida, né, com um ticket baixo, com um volume muito grande, primeiro que você, com o volume, ganha muito mais, né? E segundo que o cliente tende a ir melhorando, dando um upgrade. Você mesmo convenceu o cliente a fazer um upgrade na sua própria apólice. E esse espírito da gente ter, que o Igor me traz muito também, que isso, modéstia à parte, eu trago muito forte no meu DNA, e a tua mãe também traz muito forte, Simone traz muito forte no DNA, é esse espírito não da gente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é só consequência. É o espírito do cliente entender genuinamente que o papel da gente é proteger a vida e o patrimônio da sua família, da sua empresa, e buscar soluções adequadas a preços competitivos, né? O meu pai dizia para mim, eles até nas festas com os jovens, ele brincava que no final da festa ele ia contar para a gente qual é o produto que mais vende no mundo. E se a gente... Eu já sabia dessa história, porque era uma história que eu já ouvi 1000 vezes, mas ele falava, no final da festa eu vou contar para vocês qual é o produto que mais vende no mundo. Se vocês venderem esse produto, vocês vão ficar muito bem de vida. Rico, eu não sei, mas muito bem de vida, vocês vão ficar. E gerava aquela curiosidade. No final, tinha 2 grupos, quando ele contava o que era. No final, aqueles que entendiam ficavam muito felizes. E tinha aquele pessoal que falava, mas isso... Mas é uma grande verdade. Meu pai dizia que o produto que mais vende no mundo é a honestidade. Por quê? Porque se você for honesto, o cliente vai querer fazer negócio com você. É só a gente se colocar no papel de consumidor. Quando a gente tem o médico da confiança, o mecânico da confiança, o lugar onde a gente principalmente serviços. Porque, por exemplo, um bem durável, uma calça, por exemplo, uma camisa, às vezes você nem é tão bem atendido, mas você gosta do tecido, você cai bem no teu corpo. Às vezes produtos você compra até num lugar que o atendimento não é tão bom, mas serviços você compra no atendimento. Então, se sentir aquela honestidade, o cliente vai voltar e vai entender que você está ali para cumprir o teu papel de agente de proteção social, né? Mudando um pouquinho de assunto, você, como jovem corretor, também é um jovem sócio do Sincor São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua impressão, que você acha, qual a importância do jovem corretor ser sócio do Sincor São Paulo. Por que o jovem corretor tem que ser sócio do Sincor São Paulo, se é que você acha que tem? Queria que você falasse à vontade sobre isso, por favor. Então, com certeza, eu acredito que seja muito importante, porque ele consegue ter uma série de benefícios ali dentro do Sincor, ele consegue ter todo o engajamento ali para conversar também com outros corretores, trocar essas experiências. Então, para mim, isso tem que acontecer, sabe? O corretor fazer essa parte, ser sócio do Sincor, eu acho importantíssimo. Sem dúvida. A gente aí procura os entrega, né? Nós temos aí a gente diz que né? A Simone que reciclar de corretores, demandas de sinistros, negócios, com propostas usadas e o índice de conversão acima de 75%. Quer dizer, olha como é importante para o corretor ser sócio do Sincor, à medida que ele vai perder um cliente, perder um relacionamento, e ele pode ir lá reverter um sinistro negado, e não há nada pior do que ter um sinistro negado e quebrar o relacionamento com aquele cliente. Então, o Sincor São Paulo oferece esses e tantos outros serviços, além, é claro, a gente está aqui hoje no maior congresso, no maior encontro de corretores de seguros da América Latina, né? Dentro das Américas, só tem algo semelhante nos Estados Unidos da América, que não é brincadeira. Então, a gente fala isso com muito orgulho, mas não voltado para nós, para a equipe interna, voltado para os corretores que nos prestigiaram, em número de 10 mil estão aqui com a gente, né? E a gente tem tanto orgulho de fazer esse trabalho para 3 dias de reciclagem, de entretenimento, troca de experiências, troca de experiências, né? E isso é muito importante, e eu acho que a gente tem que reforçar isso, e isso ser validado por um jovem corretor como você, Guilherme, é muito importante, né? Porque realmente você vem de um DNA vencedor, vitorioso. Aliás, eu falava ali dos bastidores para você, que a última vez que a gente teve um contato maior, apesar que somos amigos já há muitos anos, posso dizer, mas o contato maior que a gente teve foi lá em 2017, quando nós fizemos aquele campeonato, e naquela época eu encontrei um menino, né? Não era uma criança, mas era um menino. E que alegria encontrar um homem aqui hoje, né? Um cara já com essa cabeça boa, enfim, que tem aí na corretora a sua carreira já engatilhada. Então, isso é muito bom. Queria perguntar para a nossa técnica quanto tempo nós temos. 5 minutos mais? Isso, legal. Então,
a gente aqui está nessa dinâmica, né? Porque a gente está gravando programas simultâneos aí, então a gente tem que ficar de olho na nossa técnica e para que a gente possa dar dinamismo aí ao nosso evento, né? E queria saber também um pouco das suas impressões aí. Nós tivemos a abertura ontem, hoje já tivemos uma palestra, já tivemos sorteio de automóvel, né? Temos a feira de negócios aberta, hoje abrimos o parque gastronômico. Queria que você desse a impressão também sobre o evento aqui para a gente. Então, eu já cheguei a participar também, esse é o segundo evento presencial que eu estou participando, já teve, agora é o retorno pós-pandemia, né? Então, eu acredito que... Você participou em 2018, é isso? Isso, no último 2018 Mas também. 2018 era um outro Guilherme, né? Hoje também, é outra cabeça. Outra visão. Como vocês falam, é outra pegada agora, exatamente, né? outra ideia. E daí, justamente essa questão do digital se tornou muito mais forte, principalmente pela pandemia. Então, a questão aí de aulas online, o home office, né, ele se tornou muito forte. Então, essa experiência aqui que a gente está tendo aqui no Conec, eu acredito que seja muito importante poder conversar com as seguradoras, às vezes aquele corretor que não tem tanto esse contato, né, poder conseguir falar com todas as seguradoras aí, trocar essa experiência. Eu acho muito importante dentro do Conec e fico muito feliz de poder estar aqui participando. Por falar nisso, Gui, você falou uma coisa que eu fico muito curioso de saber a tua opinião, que é uma coisa um pouco polêmica, a questão da produtividade em home office. Me parece que tem um lado positivo, que você evita o deslocamento do funcionário, diminui custo, enfim, me parece que tem um conjunto de coisas que conspiram a favor. E a questão da produtividade, do controle que você vai ter sobre as atividades dele. Qual que é a tua impressão do home office? O que funciona e o que você acha que não funciona no home office? Queria saber na cabeça de um jovem empresário, corretor como você, o que você pensa sobre o home office? Então, essa é uma questão bem polêmica. Lá na corretora, inclusive, a gente tem uma divisão de opiniões. A gente escuta bastante ali do comercial, do pessoal comentando que é mais produtivo, se sente mais produtivo trabalhando em home office. E, por exemplo, minha mãe, ela já acha o contrário, acredita que tem que estar todo mundo dentro da corretora. Então, assim, Rô, na minha visão, ele pode sim ser no modelo híbrido, porque por mais que se você quer, por exemplo, fazer uma reunião, eu acho muito mais interessante você conseguir estar todas as pessoas reunidas presencialmente para poder conversar ali, comentar sobre um fechamento do mês, algo nesse sentido. Mas agora, de repente, se é algo mais focado para produção, a pessoa se sente mais concentrada, nenhum problema também poder trabalhar em home office. Então, eu acredito que são duas fórmulas ali que dão certo. De novo, o Guilherme surpreendendo positivamente, né? Você viu que eu falei de home office? O Guilherme usou uma palavra-chave para esse tipo de trabalho, que é a questão de ser algo híbrido. Perfeito, né? De repente, você pode ter o funcionário 1, 2 dias úteis da semana, ou ter um inteiro. Acho que é caso a caso, né, Gui? Acho que é uma questão de ver caso a caso e para poder realmente ver o que é o interesse do funcionário, da corretora, o perfil do funcionário também. Você tem funcionário que tem perfil para o home, né? E funcionário que não tem perfil para home, eu acho que vai muito disso. De ver caso a caso, acho que mais ou menos isso que você Com certeza, respondeu. para mim é o ideal. Né? E, bom, Gui, o papo tá uma delícia, né? Você é um querido amigo, né? Um querido amigo, foi muito bom te receber aqui, mas sem nenhuma proteção. Realmente você foi escolhido não por ser meu amigo, em que pese ser, você foi escolhido realmente como representante do jovem corretor de seguros, né? Por figurar e por estar no processo sucessório de uma grande corretora, da nossa primeira vice, e que realmente tem um trabalho de referência no estado de São Paulo. Eu mesmo já fui visitar a Fax algumas vezes, eu brinco para ver se eu aprendo alguma coisa, né? E aliás, estou para ir lá agora com meu filho, com as minhas funcionárias, por favor, que estão loucas para ir. Você e a Simone nos recebem sempre maravilhosamente bem lá. E a gente está se encaminhando para o final. Eu só queria te perguntar uma coisa que eu não consigo não te perguntar. Primeiro, eu queria te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui, em que pese esse momento difícil para você, né? Queria saber como é que foi, né? Muita tristeza do Palmeiras eliminado ontem. Aí você quer me jogar é a maior fogueira de todas essa pergunta aí para mim. A gente sabe que futebol acaba dando essas surpresas, né? Mas vamos forte aí para a próxima temporada. Acredito que vai dar tudo certo. Você esteve lá ontem, né, Gui? Participei lá ontem, acabou não dando certo. Eu vou dar meu testemunho como um corintiano bem sofredor, já sofri muito também. Faz parte, mas as alegrias sempre voltam. Vem as tristezas, vem as alegrias. É isso aí, Rô. Queria, falando aqui, agradecer pelo convite novamente.
E falar aí, só dando uma dica aí para o corretor, sempre foque no processo. Então, por mais que às vezes você inicia uma operação e sabe que no primeiro mês, no segundo, não está dando certo, confie, se prepare, sempre se atualize, porque uma hora o resultado chega. E também queria mandar um abraço para minha mãe, que é minha inspiração. Ah, que maravilha. Olha, que delícia de entrevista. Muito obrigado por você ter estado aqui. Realmente você deu um testemunho maravilhoso, um jovem corretor de seguros. Acabamos de receber aqui agora nosso presidente, que tem permissão para invadir aqui o podcast. Já com certeza. sei que ele vai falar. Ah, lá, vamos lá. Ele vai se vingar de você. Ó. Muito bem-vindo nessa tarde fria, cinzenta, aqui na capital de São Paulo. Diferentemente de Buenos Aires, o bairro da Boca está em festa. Eu não entendi por quê, mas isso acontece na vida. Vocês nunca me decepcionam, mas eu quero dizer agora sério que eu estou muito contente de você estar aqui, seguindo os passos da tua mãe, participando de um Conect, o desafio do jovem está em vocês, mas não depende só da gente, depende muito de vocês. Então, só interrompi, claro, para tirar um sarrinho, não podemos perder essa oportunidade. Você discorda de alguma coisa? Concordo. Absolutamente 100%. no. Nada. Y si querés, yo puedo decir cómo fue el gol de Boca, ¿no? Lo que hizo Cavani, pero no el penal que se perdió. Pero lo que hizo él en la cancha fue fantástico. 1-0, perturbó bastante. Veiga sí perdió el penal. ¿Cómo Veiga pierde un penal? ¿No? Y así se fue la contradance y ahí se fue toda la historia. Y chao Palmeiras y claro, por supuesto, chao Mundial de esta vez. No, todavía no van a tener. Gracias a ustedes que me entendieron bastante bien y seguí la entrevista con el muchacho acá, pero tranquilo, no lo pegue mucho fuerte, ¿ok? Obrigado, Boris. Gostou, hein? Você não esperava desse castelhano nada aqui. Poliglota. Nosso Tá presidente, além de tudo, é um poliglota. Não sou um poliglota, não, sou um brincalhão, tá bom? Gui, boa sorte aí. Obrigado, Boris. Respira, se inspira na tua mãe que você não vai errar. Obrigado, Boris. Gente, esse foi mais um episódio do Sim Pode Ouvir, especial Conect 2023. Fique ligado na nossa programação. Recebemos aqui hoje o Guilherme da Fax Corretora de Seguros. Guilherme, foi um papo maravilhoso, excelentes dicas. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, Rô, abração, gente. Obrigado, Gui.